Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Assente-se, por favor. Obrigado, louvor, que Deus abençoe e use a vida de vocês cada vez mais. Que delícia, né, irmãos? Estarmos aqui na casa do Senhor. Uma oportunidade maravilhosa que temos de ouvir a palavra de Deus e recebermos algo novo de Deus. Quero chamar as crianças lá atrás com a Isa. Eu gosto, né, queridos, de pensar que cada dia, cada momento na presença de Deus é uma oportunidade que nós temos de algo novo na nossa vida. Nós estamos aí na preparação dos céus abertos, tem sido uma bênção. Todos os dias nós temos orando na igreja à noite, né? Das 9 às 10, exceto na terça-feira às 9h30, porque nós temos a nossa academia de líder. Foi novamente aí, voltou o horário para as 9, agora para ser só, para não mudar mais, por causa, tivemos alguns contratempos, né? Mas o horário é tudo detalhe, né, queridos? O importante é nós estarmos aqui na presença de Deus. Deus tem feito coisas tremendas, né? Primeiro dia de oração aqui nós tivemos testemunho de 3 pessoas que foram curadas, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Irmãos, um derramar, um mover, uma coisa sobrenatural tem acontecido. Pessoas receberam milagres, visão, em tão poucos dias, né? Teve pessoas que foram curadas, pessoas que eram presas, não conseguiam se expressar direito, e o Espírito Santo de Deus fez algo tremendo durante esses dias, tem feito, queridos. Nós cremos que os céus estão abertos. Nós estamos apenas nos preparando para uma conferência de céus abertos. Mas o mover, o que Deus já está fazendo, é algo sobrenatural, é algo tremendo. E eu tenho certeza que isso vem automaticamente para os cultos. É algo maravilhoso que nós estamos vivendo, porque estamos nos colocando na brecha, né? Estamos nos colocando prontos para receber. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele nunca mudou, Ele nunca vai mudar. Ele sempre está lá pronto para fazer algo em favor da tua vida. O problema é que muitas vezes nós não nos colocamos à disposição. Nós não temos tempo. Nós estamos cansados demais. Nós estamos cheios de coisas para fazer. E daí nós não temos tempo para receber o que Deus tem para as nossas vidas. E por isso que eu digo que toda manhã, todos os dias, todos os momentos que nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus, é para nós recebermos algo novo dEle, né? A palavra do Senhor diz que você nunca sai da presença de Deus da mesma maneira que você entrou. Você nunca sai com as mãos vazias. Ele sempre tem algo para a tua vida. Ele sempre tem algo novo para você. Então fique atento àquilo que Ele preparou para você nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Como também, né, já foi falado, nós estamos, então, falando sobre preparação de céus abertos, venha o teu reino. E falar sobre o reino de Deus é algo tão maravilhoso, tão tremendo. Viver o reino de Deus é algo tão especial. Manifestar o reino de Deus é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Mas será que fazemos? Será que entendemos? Será que nós temos o entendimento do que é isso, meus irmãos? Eu tenho certeza que durante esses dias, né, que está sendo falado e ministrado, nós vamos aprender bastante. O versículo, né, da ministração de hoje, da palavra de hoje, está no livro de Mateus 13. Eu vou ler o versículo, mas eu vou ter que ler toda a passagem para nós entendermos, é rápido. Mas é Mateus 13:43, que diz assim: então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai, ou no reino de Deus. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu limpar a garganta aqui, irmãos. Ontem teve formatura do EMITA, né? 23 formandos, né?
Turma Ebenezer, foi um mover de Deus, um tempo gostoso. Tivemos 3 irmãos aqui da igreja já se formando. E é tão gostoso, né, irmãos? É tão maravilhoso. A gente chega lá e vê, né, pessoas que passam 3 anos e meio se esforçando. É trabalho, é tanta coisa que acontece no Emita. Mas além disso, né, o espiritual o tempo todo tentando nos impedir de ir até o final, né? A turma que se formou se denominou, né, Ebenezer, e glória a Deus, né, que o Senhor ajudou eles e que eles conseguiram terminar. E então era um momento de festa, de alegria. Estou até meio rouco hoje, né, irmãos? Um pouco mais que o normal, mas glória a Deus. E eu agradeço a Deus, né, pela vida da pastora Flávia, que estava lá, a Dai, o Marcelo. E eu creio que é um novo tempo na vida deles. Eles terminaram, né, algo que eles deram um início e foram até o final. Podiam ter tantas desculpas, né? Ah, mas foi bem no meio da pandemia. Podiam ter parado por tantos motivos, mas foram até o final. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo para vocês verem um pouquinho do que aconteceu ontem. Amém? Mas então, como eu falei, queridos, essa palavra que fala que nós vamos brilhar, né, no reino de Deus, é apenas o final de uma mensagem onde o Senhor Jesus está ensinando sobre o joio e o trigo. Você já ouviu falar sobre o joio? Eu vou ler onde o Senhor Jesus faz a parábola e depois eles já estão indo embora, chegando em casa, e os discípulos pedem para Jesus explicar as parábolas. Porque Jesus sempre falava por parábolas. Eu creio que ele falava por parábolas, né? Porque se ele falasse na íntegra, as pessoas iam matar ele. Bem antes do momento. Se Jesus falasse diretamente o que ele pensava e o que ele nos diz, né, até hoje, através das suas parábolas, eu creio que seria muito mais difícil dele chegar até o final lá, para ele chegar até a cruz. Acho que os camaradas, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época iam fazer isso muito antes. Amém? Mas, então vamos ver a parábola do joio e depois a explicação. O verso 24 do capítulo 13 diz assim, de Mateus. Jesus contou outra parábola a eles. Disse ao povo. Ó, tem circo, irmãos. Circo passar. O reino do céu é como um homem que semeou semente boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e foram as espigas, o joio apareceu. Aí o empregado do homem, do dono das terras, chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E ele perguntou: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer as colheitas: arranquem primeiro o joio, arranquem os feixes para ser queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então, né, como eu falei, Jesus sempre falava em parábolas. Porque com a parábola ele direcionava o ensino àqueles que estavam prestando atenção. Talvez muitos aqui já entenderam o que é a parábola do joio e do trigo. Apenas ouvindo, né, se você é uma pessoa que tem um pouco de entendimento, você já consegue ter uma noção do que Jesus estava falando.
Mas aqueles homens que não estavam nem aí com nada, como se nós pegarmos qualquer pessoa aleatória ali no mercado, ali, pegar meia dúzia de pessoas, sentar, que não ouviram a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, e contar histórias, eles vão dizer, puxa, uma historinha de um homem malvado, que semeou uma semente mal no meio não seria a horta, seria da plantação, né, de um homem bom. E apenas isso, uma historinha. Mas daí, como eu falei, né, Jesus explica essa parábola. No verso 36, então, vamos ver a explicação dela. Então deixou a multidão e voltou para casa. Olha, eles já estavam em casa. E os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, conte para nós, o que quer dizer a parábola do joio? Eles ficaram com medo, né, irmãos? Jesus respondeu, quem semeia semente boa é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos, que assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será nos fins dos tempos. O Filho do Homem mandará que os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos que praticam o mal. Depois os anjos os jogarão, essas pessoas, na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger de dentes, de desespero. Algumas traduções diz aonde há fogo e ranger de dentes. Irmãos, é o inferno. Então, o verso 43. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de Deus, no reino do seu Pai. E se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Feche os olhos. Deus, no nome de Jesus, Pai. Essa é a tua palavra. A tua palavra é alimento. É a tua palavra que nos mantém forte. É a tua palavra que nos livra, Senhor, de tudo aquilo que quer nos impedir de termos a nossa salvação, que é um direito que já foi adquirido na cruz do Calvário. O Senhor já morreu, o Senhor já entregou a sua vida, Senhor Jesus, por cada um que aqui está. E Satanás quer tentar de alguma maneira semear algo ruim para nos impedir de vivermos a nossa salvação. Mas nós nesta manhã clamamos no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria, discernimento da tua palavra, para que nós possamos ouvir e entender e tomar posse, para poder resplandecer sobre o reino do nosso Pai, como a tua palavra nos tem como promessa, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né, queridos? Quando nós temos algo importante para receber de Deus, o inimigo sempre vai tentar atrapalhar. Isso é a maior verdade que existe, irmãos. Nós vemos isso nas pequenas coisas. Quando você tem algo que você está para receber de Deus, seja uma bênção na tua vida financeira, no teu casamento, na tua casa, Satanás sempre vai mandar uma maneira de tentar fazer com que você não tome posse. Então fica esperto, fique ligado, não deixe que esse tipo de coisas venha atrapalhar o que Deus tem preparado para a tua vida. Voltando para a palavra de Deus, aquilo que nós lemos e aquilo que nós estamos falando durante toda essa semana. A ideia é nós entendermos sobre o reino de Deus, né? E todas essas mensagens que temos falado durante esses domingos, elas têm nos deixado
pergunta, uma indagação. O reino de Deus é semelhante a... No primeiro dia, nós falamos sobre a oração tão conhecida. Talvez a oração mais conhecida do mundo. Que é a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Ela é um modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. E lá, a palavra do Senhor diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. O Senhor nos ensinou a orarmos, irmãos. Oração é falar com Deus. Oração é o momento que nós temos de pedir, de conversar, de agradecer. Mas o Senhor Jesus ensinou a nós orarmos assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu falei no primeiro dia que o reino quer dizer estar debaixo, de uma autoridade, estar debaixo de um poderio. Nosso governo não é desta maneira, mas nós temos ainda, no mundo, alguns lugares ainda onde existem governos, monarquia, onde existe o rei, a rainha. E você está debaixo da autoridade, você faz parte daquele reino, você faz parte daquele governo. E é isso que, quando nós falamos do reino de Deus, nós temos que entender. Quando nós falamos, venha o teu reino, Senhor, venha o teu poderio, venha a tua maneira de pensar, de viver, venha aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia. E automaticamente, quando você vive um reino, você também toma posse das bênçãos, daquilo que o reino tem para você. Quando você está debaixo de uma autoridade, automaticamente, junto com essa autoridade, você recebe benefícios. E o Senhor Jesus estava ensinando nós a orarmos e falando: quando forem orar, orem assim. Não esqueçam de pedir, para que venha o reino de Deus sobre a vida de vocês. Para que o reinado do Senhor seja sobre a vida de vocês. Para que a vontade do Senhor, assim na terra como no céu, seja feita nas vossas vidas. Durante o segundo dia, a segunda ministração, domingo passado de manhã, o pastor Rubens, à noite, a pastora Andréia trouxeram a palavra tremenda, falando a respeito da comparação que a Bíblia faz ao reino de Deus, com um homem que encontrou um tesouro, um homem poderoso, um homem que tinha muitas posses, mas ele encontrou um tesouro, algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, que ele foi e vendeu tudo que ele tinha, Felipe, para comprar aquela terra, para ter aquele tesouro. Olha como o reino de Deus é algo maravilhoso, queridos. Olha como o reino de Deus é algo maravilhoso. A Bíblia compara ele a um tesouro que não tem como mensurar o valor. Que alguém de posse, alguém poderoso vai, vende tudo que tem para comprar, para poder ter o reino de Deus. E é de graça, irmãos. É de graça. Está disponível para você o reino de Deus, o poderio do nosso Deus sobre a tua vida. Você não precisa vender nada. Você não precisa abrir mão de nada. É só você dizer: eu quero, eu aceito, eu tomo posse, e se jogar. E viver o que Deus tem para você, para a tua vida, para a tua família, no reino dEle. E hoje, queridos, eu gostaria então de falar um pouco, a respeito da comparação que a palavra do Senhor faz, que o próprio Senhor Jesus, se a tua Bíblia é aquela Bíblia onde quando Jesus está falando está em vermelho, você vai ver que vai estar em vermelho a parábola e a explicação do joio. Porque o próprio Senhor Jesus falou do seu reino e falou que o reino dele era semelhante a um homem que foi e fez uma plantação linda de trigo, foi para casa dormir e de repente, junto com o trigo, os seus trabalhadores viram que estava crescendo um outro tipo de erva. Algo que não foi semeado.
Algo que não foi plantado. E queridos, isso me faz lembrar, né? Alguns dias atrás que nós estávamos aqui falando a respeito de espírito e carne. Gálatas fala que um briga com o outro. E eu lembro que eu usei um exemplo já, que eu uso por tantas vezes, em relação às pragas que nascem na grama, que nascem no seu jardim, que você não planta. Ninguém planta pragas. Né? Você vai dormir e no outro dia você levanta e está lá a grama perdida daquele espinho do cão lá, que quando pisa sai com o pé tudo cheio de... Ou trevinho, ou um outro capinzinho fininho, é um monte de praga, que, irmãos, que apenas nasce no jardim. E eu usei essa colocação para falar do nosso coração, da nossa vida. Você não precisa plantar coisas ruins. Você não precisa semear a obra da carne. Ela nasce automaticamente. Porém, o fruto do Espírito é aquilo que precisa ser cuidado, regado, para que ele possa crescer e dar frutos na tua vida. Mas hoje nós estamos falando não a respeito de nós como pessoas, mas a respeito do reino de Deus. E quando fala o reino de Deus, irmãos, fala o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia não está falando então, de algo que nasceu, uma praga que nasceu na sua vida, no teu coração, que trouxe ódio, que trouxe maldades que podem ser trazidas através de obras da carne. Mas está falando de pessoas que convivem junto com outras pessoas, no mesmo reino. Irmãos, é tão sério para falar disso. É tão sério. Eu fiquei tão assim, incomodado, mexido com essa palavra. Falei, Deus, mas, Senhor, é a tua igreja. É o teu povo, eles estão lá para te adorar. Eu queria falar sobre uma pesquisa que eu vi, queridos, para nós podermos entender melhor. Dizem, as pesquisas, que hoje no Brasil, 1/3 da população é evangélico. Cristão evangélico. Só cristão daí é 2/3. Mais de 60%, 70% da população se dizem cristãos. Porém, cristãos evangélicos é aproximadamente 1/3, uma terceira parte. Nós temos uma população aproximada, 212 milhões e alguma coisa, quase 213 milhões. Mas vamos arredondar, queridos, para a gente chegar num terço com mais facilidade, 210 milhões, 3 vezes 7, 21, ou seja, 70 milhões. 70 milhões de evangélicos imaginam que é hoje no Brasil. Eu acho que é mais. Mas tudo bem. 70 milhões. Irmãos, eu já falei aqui uma vez, até tinha feito uma pesquisa pela região de Colombo, que 35%, 40% desses evangélicos se desviam. São pessoas desviadas. Irmãos, eu vi uma pesquisa, eu fiquei triste. Uma igreja de aproximadamente 200 pessoas, com 10 anos, ela já trocou todos os irmãos, do início dela até a chegada de uma década, dos seus 10 anos. E a maioria desses irmãos não estão mais na igreja. Irmãos, daí tem lá que quase 50% saiu por causa de outros irmãos da igreja. Aí tem lá que 17% saiu por causa de líder ou por causa de pastor. Aí tem lá um monte de motivo.
Mas o que nos entristece é ver que quase a metade ainda daqueles que estão sendo ganhos estão retornando. Estão voltando para a vida que viviam antes. Estão virando uma estatística. Isso é muito triste. Mas o mais preocupante ainda é que, segundo a Bíblia, segundo a parábola que nós acabamos de ler, existem pessoas dentro das igrejas, existem pessoas no meio do povo escolhido, existem pessoas vivendo junto no reino de Deus. Porém, vai chegar um dia que elas vão ser arrancadas e lançadas ao fogo. Vai chegar um momento, queridos, aonde elas vão ser separadas do trigo. O trigo é aquele que foi plantado. O trigo é aquele que foi plantado pelo seu Senhor. E o joio foi colocado. Irmãos, eu queria nessa manhã que essa mensagem fosse um alerta para o nosso coração. Que essa mensagem fosse um despertar. Que essa mensagem fizesse você pensar, você pai pensar a respeito dos teus filhos, você pensar a respeito da tua família, se você não está, quem sabe, fazendo de conta que você está vivendo no reino de Deus. Mas você corre o risco de, nos finais dos tempos, como a palavra do Senhor diz, já na explicação da parábola, quando o Senhor vir buscar os seus, você não fazer parte desta colheita. Você não fazer parte deste reino. E ser tirado e lançado no inferno. No fogo, onde há ranger de dentes. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E sabe o que eu estava pensando? Existem muitos pastores. Existem muitos líderes. Existem muitas pessoas que, quem sabe, acham, Senhor, mas eu era músico. Senhor, mas eu era pastor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer, afasta-te de mim, eu não tenho parte contigo. Porque são joio, porque viveram como joio, lançado no meio do trigo. Isso é muito sério, irmãos. Tem uma frase que também, eu repito por muitas vezes. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar de ser evangélicos. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Se você está levando a tua vida achando que está tudo bem, que está tudo certo, mas você tem vivido em pecado, fazendo mal, pecando, fazendo com que pessoas se afastem da igreja por causa de você, fazendo com que pessoas se afastem de Deus por causa de você. Tem pessoas que só o fato dele ir num lugar, as pessoas, se for para ser igual fulano, eu prefiro não ser nada. Pessoas cheias de religiosidade. Pessoas que afastam, joio, o verso 41 e 42, queridos, na explicação, olha o que é falado a respeito do joio. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Volta e meia nós vemos escândalos. Homens que eram para ser homens de Deus, escandalizando,
fazendo o mal. Só que, irmãos, isso não é só líderes, isso não é só pastores. Tem irmãos que estão dentro da igreja, vivendo como um cordeirinho. Mas quando estão longe da casa de Deus, eles fazem o mal, eles fazem algo para prejudicar o próximo, eles fazem algo de uma maneira com que pessoas se afastem da presença e do reino de Deus. E isso é o alerta para você nesta manhã. Será que se olharmos para você e perguntarmos, irmãos, deixa eu apontar o dedo para mim, será que se eu olhar para a minha vida, eu sou trigo ou sou joio? Será que eu tenho atraído pessoas para a presença de Deus ou eu tenho afastado? Será que eu tenho feito bem para as pessoas? Será que eu tenho feito bem para a igreja ou eu tenho feito mal? Irmãos, é tão séria a vida de um líder. Às vezes você tem até que sacrificar uma situação. Às vezes você tem até que ser duro com um filho teu para não ofender o filho do outro. É tão difícil, irmãos. Mas é bem melhor do que ser joio. É bem melhor do que ser joio. Às vezes tem algumas situações que a gente ouve assim umas coisas sabe, irmãos? A pessoa não está nem aí com nada, e você está ali pagando preço, você está ali em tudo, fazendo tudo. Mas é bem melhor do que ser joio. E eu estou falando isso para você, meu irmão. Como você tem sido? Você tem atraído as pessoas para próximo de Deus? Você tem sido alguém que faz a diferença onde você está? Você tem sido trigo ou você tem sido joio? O reino de Deus é para os que estão dispostos a obedecer. Irmãos, vocês viram que quando aquele homem pergunta assim, aquele trabalhador: Senhor, o Senhor quer que nós... O Senhor quer que nós vamos até lá e arranque tudo aquele joio do meio do trigo? O Senhor quer que a gente faça isso? Não. Deixa o joio lá. Deixa ele crescer junto com o trigo. Porque se vocês forem arrancar, vocês vão arrancar o trigo junto. É por isso, irmãos, que muitas vezes pessoas vivem o tempo todo dentro da igreja, no meio do trigo. Meu Deus, mas como que pode? Aquele homem, aquela pessoa fazia isso dentro da igreja. Como que pode? Não se escandalize. Deus não permitiu que aquela pessoa fosse arrancada do nosso meio, porque junto com ela pessoas boas poderiam sair. Até Satanás, quando saiu, queridos, levou 30%. Às vezes, pastor, mas você não toma posição com aquele camarada, olha o jeito que ele é, e o senhor tem uma paciência, e ele não toma postura, e ele não toma jeito, e a vida inteira. Irmãos, se você for tentar arrancar, pessoas boas vão ser arrancadas juntos, e você vai estar responsável por aquelas pessoas boas. Deixa o joio lá. A Bíblia diz que Deus vai dar ordem, que o Filho do Homem vai dar ordem aos seus anjos, e ele vai lá e vai arrancar, mas na hora certa. Porque eles são muito parecidos. Eu olhei algumas imagens na internet, eles são muito, muito idênticos. Só que existem algumas diferenças. Existem algumas diferenças. Algumas particularidades. O joio, irmãos. O trigo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um raminho de trigo. Ele é uma árvore, uma erva, né? Que ela cresce e ela forma como se fosse um cachinho. O trigo,
conforme ele vai crescendo e vai amadurecendo, ele começa a se curvar. Ele tem uma facilidade para se curvar. O joio, ele é sempre rígido. Ele não se curva. Ele não é maleável. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você é alguém maleável? Você é alguém que tem facilidade para se render, para obedecer, para aprender, para ser trabalhado? Você é igual o ferro que tem que meter fogo para ser forjado. Às vezes o irmão não entende porque o fogo na vida dele. É que ele é duro, irmãos, ele é igual o ferro. Tem que meter fogo, aquecer para poder. O trigo é maleável. O trigo é moldável. O joio é duro, rígido. Levanta a mão se eu quiser. Faça se eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O pastor não sabe da minha vida. Essa irmãzinha da cela para cuidar do marido dela. É rígido, né, irmãos? Esse é o joio. Mais uma particularidade, irmãos, dos dois. O joio não serve para nada. Rígido, ocupa a terra fértil, ocupa o lugar no reino de Deus, mas não dá semente, não dá fruto. Irmãos, a semente é algo tão poderosa. Nos Estados Unidos eles estão agora com uma coisa que lá, as frutas lá, nenhuma tem semente mais. Todas as frutas que você come lá, não tem semente. Se pensar, que maravilhoso poder comer uma maçã sem ter semente. Não está repreendido. A semente é a vida. A semente é a prova de que aquilo ali foi plantado, deu fruto e colheu. O trigo, quando é colhido, dezenas de sementes saem daquela. Aquela semente, ela gera o fruto, ela gera o pão, mas ela também pode ser plantada e pode gerar outras sementes e outras plantações e outras e outras e outras e outras, para que dê a continuidade naquela plantação, que trazendo aqui para a história do Senhor Jesus, para que o reino de Deus continue crescendo, continue multiplicando e continue alimentado, é necessário muitos trigos e não joio. O joio, segundo o camarada lá, o senhor daquela história, ele vai ser arrancado por primeiro, porque daí eles vão conhecer qual que se dobrou, qual que se prostrou. Se olhar depois a imagem na internet, você vai ver, irmãos, o trigo está tudo prostradinho assim. Tudo assim, ó. E o joio está lá, ó. É arrancado, jogado no fogo. Não serve para nada. Agora o trigo, coitadinho, ele se entrega, ele se prostra, tira uma semente, parte daquela semente vira alimento, e a outra parte vira fruto, para que o reino de Deus continue crescendo e continue multiplicando. Por isso que é difícil, irmãos, por isso que não é fácil o ministério, por isso que não é fácil o reino de Deus, por isso que vem luta, por isso que vem dificuldade, por isso que sempre vão querer que você não abra a tua célula, por isso que Satanás vai tentar impedir você de fazer o teu papel no reino de Deus, porque é só o trigo que dá fruto, é só o trigo que dá alimento. E eu comecei, irmãos, a pensar nisso, eu falei, meu Deus, será, Senhor? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Irmãos, lembre
disso o dia que você fala assim, pastor, tem que tirar o fulano. Lembre disso. Lembre da responsabilidade que está sobre a vida do líder. Seja ele o pastor, o líder de célula, o líder do louvor. Mas lembre também de orar por esses irmãos. Irmãos, esses irmãos precisam ter a sua vida transformada. Eu quero fechar, irmãos, último ponto aqui. Sabe a diferença que eu vejo aqui na história desse Senhor e na parábola e na vida real? Lá naquela plantação, o trigo e o joio já está decidido, Eduardo. Já está certo. Um é o trigo, o outro é o joio. O trigo se curva, o trigo dá fruto, o trigo dá alimento, o trigo multiplica e o trigo cresce. O joio é o turrão que fica lá durão, é arrancado e jogado no fogo. Já está tudo certo. Já está tudo certo. É planta, semente, tem a genética, não tem como. Agora no reino de Deus, todos os dias, alguém pode mudar, alguém pode passar da condição de joio para trigo, alguém pode passar da condição de amigo para filho, alguém pode passar da condição de criatura para filho. Para isso basta a mudança, para isso basta o arrependimento, para isso basta a conversão genuína. Irmãos, e aqui entra um papel fundamental da igreja. Nós não estamos aqui para julgar quem é trigo, quem é joio, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Nós estamos aqui para nos ajuntarmos como irmãos e fazermos o possível e o impossível para que todos sejam salvos. Jesus não morreu só pelos bonzinhos, Jesus não morreu só pelos inteligentes, Jesus não morreu só por uns, Ele morreu por todos. Pastor, como que eu sei? Como que eu sei disso? Com certeza você vai ver através dos frutos. O Senhor Jesus falou, a árvore é conhecida pelos frutos. Nossa, pastor, eu vi um cara na internet, o cara fala bem. Pastor é um tal de, o cara reúne milhões. O cara isso, o cara aquilo, o cara. Glória a Deus, irmãos. Mas cadê os frutos? A árvore é conhecida pelos frutos. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Quero ver na tradução aqui, que é a mesma, eu creio que é que vocês têm aí na tela. E aqui eu encerro com esse versículo. Lamentações 3, 22 e 23. Primeiro 22. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Já lemos o 23, só o 22. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela não tem fim. Irmãos, sabe o que é misericórdia? É uma bondade tão grande que não deixa você ser
totalmente responsabilizado por aquilo que você faz. Não seria responsabilizado, né? A palavra seria, quem sabe não deixa você ser julgado por aquilo que você faz. A misericórdia é aquilo que te dá a oportunidade. O verso 23, irmãos, fala que novas são a cada manhã. Todas as manhãs, todos os dias, quando você se levanta de manhã, Deus te dá uma nova oportunidade de você ser trigo e não joio.